Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados pré-analisados para a próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste pedir a colaboração de todos vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, dá sua sugestão, opinião, sua crítica construtiva, colabora. Incentiva o trabalho deste aqui que vos fala, Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora, para que assim o YouTube possa estar reconhecendo o potencial do meu conteúdo e esteja recomendando o meu trabalho para as demais pessoas e plataformas. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho aqui fazer um desabafo. Para você mesmo, você que está assistindo o vídeo e não é pela primeira vez. Acompanha o conteúdo, tá sempre aí, ó, que nem fala lá na terrinha, bisoiando, sem querer ser pejorativo, mas não tem coragem de deixar um like lá no vídeo, no YouTube, não tem coragem de se inscrever, não tem coragem de compartilhar o vídeo, de dar essa moral, mas está todos os dias acompanhando o conteúdo. E sabe que o cara aqui que está falando, Silvano Melo, modesta parte, tem muito potencial, humildemente falando. Mas aí talvez não queira seguir, não queira deixar o like, que é para não dar engajamento, né? Porque o cara só tem 634 inscritos no canal, aí julga que se fosse bom estaria com mais de 1000, não é bem por aí, viu? Não julgue o livro pela capa, a realidade é essa. Talvez porque eu não tenho um estúdio aqui, ó, pomposo, uma cadeira de YouTube, um computador de última geração, bandeiras, troféus aqui em cima da mesa, nada contra o pessoal que tem, porque eu sei que tem muita gente bacana, com potencial na internet aí, de qualidade, mandando conteúdo sério. Mas tem muita gente aí, ó, naquela onda do modismo, sem querer generalizar, muita gente se achando comentarista e analista de futebol, criando canal, fazendo análise, enfim. Esse cara aqui que vos fala tem mais de 40 anos que acompanha futebol. Antes de muitos de vocês nascer, eu já me reuni ali, ó, junto com pessoas de idade, para escutar, para observar aqueles debates em porta de bar, entendeu? Em supermercados, em pontos de ônibus. Então não é nenhum aprendiz aqui, eu não caí de paraquedas, eu tenho uma história, entendeu? Às vezes, muitas das vezes, sou ignorado, né? Por muitos. Mas, ó, eu peço a gentileza, dá um espaço, entendeu? Deixa a humildade falar mais, sabe, tomar a dianteira. Se inscreve, dá uma força no canal. Eu não quero que vocês se peguem naquela frase, ó, todo mundo quer te ver bem, mas não melhor que ele. Não, vocês não fazem parte disso. Não admira o trabalho? Até comenta com seus amigos e parentes. Elogia na hora dos greens, até mesmo critica nas horas do red, mas uma coisa é certa, você sabe que esse cara aqui tem potencial, você sabe. Um abraço pro Rui, novo inscrito, tá me seguindo lá no YouTube, deixou uma mensagem muito positiva, um feedback hoje, falando, né, abrindo o coração, dizendo que era a primeira vez que tinha visto um vídeo meu e que desde então passou a ser seguidor, porque viu muita firmeza, muita clareza e muita simplicidade e honestidade nas minhas análises. Muito obrigado, Rui. Continue acompanhando o conteúdo. Diariamente, entre 8h30 às 10h30, 11h30 da noite, eu mando a tripla do dia. Outras probabilidades aí, placares exatos, múltiplas, bilhetes prontos, enfim. Hoje o dia foi positivo, mas também tivemos alguns red. Fiz a análise top 3 de ontem para hoje, com muita contundência. Fui muito categórico naquilo que eu acredito, que eu analiso, que eu acompanho de futebol. Fui muito enfático na vitória da Inter de Milão e era para cravar o placar exato. O cara perdeu um golzinho lá no finalzinho, inacreditável, entendeu? E falei também do risco do jogo do Real Madrid Atlético de Madrid, mesmo acreditando na vitória do Atlético de Madrid, que era um jogo com grande probabilidade de ambas marcas. Quem acompanhou o vídeo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem um jogo ainda do Juventude, campeonato do Rio Grande do Sul, não sei se já começou, enfim, mas são jogos de grande valor, de grande importância. São esse tipo de jogos que eu me identifico e tento passar para vocês. Eu não fujo, eu não tenho medo de clássico nervosos, clássico disputado. Eu sou muito seguro daquilo que eu acredito, que eu analiso, que eu acompanho de futebol. Independente do resultado final. Você vai ver um cara aqui de personalidade, entendeu? Um cara ousado, um cara com característica própria, que não copia ninguém e que não vai na onda dos outros. Tem seu próprio perfil de analista e comentarista de futebol. Vamos para o que interessa. Tripla do dia, jogos filtrados para amanhã, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, começando pelo campeonato inglês, rodada 23, esse jogo acontece às 5 horas da noite. Que 5 horas da noite, Silvano? 5 horas da tarde, isso, 5 horas da tarde, a bola rola para Brentford, 15º com 22 pontos, lembrando, o primeiro da zona do rebaixamento é a equipe do Everton com 19 pontos, é o 18º, então a diferença ali é de 3 pontos apenas. Está muito ameaçada a equipe do Brentford.
que recebe o Manchester City, que tem ambições gigantescas de conquista de campeonato inglês. Está na terceira posição com 46 pontos, o Arsenal é o segundo com 49 e o Liverpool, líder absoluto, com 51 pontos. Em caso de vitória amanhã, a equipe do City empata com a equipe do Arsenal e vai ficar ali, ó, na bota, perseguindo o primeiro lugar, que no momento é da equipe do Liverpool. Venceu apenas um jogo nos últimos 9, a equipe do Brentford, uma vitória, 2 empates, 6 derrotas, vive um péssimo momento. Marcou 12 gols, sofreu 20, o ataque até que foi interessante aqui, mas a defesa muito vulnerável, com números muito negativos. Em casa, nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, marcou 9 gols, média de 1,5 por partida, sofreu 11, média negativa de 2 gols por partida. No confronto direto, entre 2021 e 2023, aconteceram 4 jogos que eu pude filtrar aqui, com 2 vitórias para cada lado. Agora a equipe do City, 10 vitórias e 1 empate nos últimos 11 jogos. 11 jogos de invencibilidade, marcou 31 gols, com a média aí positiva de 3 gols por partida e sofreu 9. Números sólidos tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Fora de casa são 6 vitórias consecutivas, marcando 15 gols, sofrendo 6, com média positiva de 2,5 gols e média negativa de 1. O que esperar desse jogo amanhã, Silvano Melo? Vitória do Manchester City. Probabilidade de placar exato 3-0, ou essa vitória também no primeiro tempo me agrada muito. Estou muito confiante nessa vitória do Manchester City, com probabilidade de 3-0 amanhã, ou fora para vencer no primeiro tempo. Agora, saindo do campeonato inglês, partindo para o campeonato italiano, rodada 23, 4h45 da tarde, a bola rola para Roma e Cagliari. A Roma está na 6ª posição com 35 pontos. Lembrando, o quarto colocado é o Atalanta com 39. Em caso de vitória amanhã, a Atalanta encosta, vai para 38 pontos, ou melhor, a Roma encosta na Atalanta, vai para 38 pontos, fica 1 ponto da Atalanta. Já o Cagliari, que é jogo de 6 pontos, ele também está numa situação muito delicada. Ele está na 17ª posição com 18 pontos. Lembrando, ele está apenas separado no critério de desempate. O primeiro da zona do rebaixamento é o Verona, também com 18 pontos, seguido também da Empoli com 18 pontos. A triplinha ali, todas com 38 pontos, todas as 3 equipes. Porém, o Cagliari está se salvando momentaneamente devido ao critério de desempate. O último colocado, 20º, Salernitana com 13 pontos. Então, um jogo de 6 pontos, um jogo que promete muito, mas ainda assim, eu vejo a Roma favorita e probabilidade de placar exato 2-1 Roma, que é jogo nervoso, jogo pegado, e essa vitória interessa muito para as duas partes. Porém, a Roma jogando em casa, precisando vencer para ter condições muito mais favoráveis de brigar por uma dessas vagas, a fase de grupo da Liga dos Campeões. Eu acredito que ela se sai vencedora, mas não será jogo fácil, jogo com grande probabilidade de mais de 1,5 gols, e esse 2-1, probabilidade de placar exato, me agrada muito. A Roma vem de 3 vitórias consecutivas pelo placar de 2-1, coincidentemente. Será que será mais um para somar 4? Em casa, a Roma não sabe o que é perder a 13 jogos, um ótimo mandante, somando 11 vitórias e 2 empates, marcou 32 gols, uma média bem próxima aí de quase 3 gols próprio partido, um pouco abaixo, né? E sofreu apenas 6, uma defesa muito sólida, principalmente quando joga em casa. Já no confronto direto, jogos aleatórios, 6 jogos últimos, melhor dizendo, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 14 gols, uma média de quase 2 gols pró, 2,5 por partida, melhor dizendo, sofreu 9, média negativa de 1,5. Grande probabilidade de 2-1 para Roma amanhã. A equipe do Cagliari venceu os 2 últimos jogos, né, contra o Frosinone e a Torino. Fora de casa não vence a 6, ou seja, não é um grande visitante, né? E tudo isso aí está traduzido, como costumo falar, na sua situação aí na tabela de classificação. Mostra pouca eficiência quando joga fora de casa. São 5 derrotas e 1 empate nos últimos 6 jogos. Marcou 4 gols, um ataque pobre, um ataque pouco eficiente e sofreu 13, média negativa de 2. Mas ainda assim, pela necessidade de ambos, de pontuar, um brigando lá embaixo, outro brigando lá em cima, eu acredito que tem grande probabilidade de mais de 1,5 gols. O ambas marcas eu deixo para o ao vivo. E a probabilidade de placar exato, Roma 2, Cagliari 1, ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a terceira, fechando a tripla do dia, terceira análise. Copa do Uruguai, 8ª de final, 8h30 da noite, a bola rola para Peñarol e Boston River. O Peñarol, que no confronto direto, 16 vitórias nos últimos 18 jogos, 1 empate e 1 derrota. Supremacia absoluta nesse confronto direto. Vive um mau momento, é bem verdade, perdeu 4 dos últimos 6 jogos. Está longe de ser aquele Peñarol dos tempos antigos. 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 2 gols pró e 7 negativos. Então, é uma situação complicada do Peñarol em termos de aproveitamento.
Mas aqui é outra história, aqui é Copa. A gente sabe que são campeonatos, competições totalmente diferentes uma da outra, que envolve um comportamento da equipe muito particular. Ou seja, tem equipes que estão mal, brigando lá embaixo na tabela de classificação do campeonato e na Copa se destaca e vice-versa. É assim, o futebol tem essas nuances aí que muitos não conseguiriam entender, mas faz parte, é Copa e a gente sabe como é Copa. As coisas mudam totalmente de figura no que diz respeito à comparação com os campeonatos regionais. Em casa, a equipe tem apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Uma vitória, 3 empates, 4 derrotas. Repito, não vive um grande momento a equipe do Peñarol. Marcou 3 gols, sofreu 7. Já a equipe do Boston River tem uma situação bem parecida com a do Peñarol em termos de desenvolvimento, de aproveitamento no campeonato, na temporada, melhor dizendo. A equipe vem de resultados muito ruins, uma vitória e 5 derrotas. Nos últimos 6 jogos, marcou 5 gols, sofreu 10, média negativa de 2 e média positiva de 1, né, praticamente, arredondando. E apenas uma vitória. Uma situação bem parecida com a do Peñarol. Fora de casa são 3 derrotas nos últimos 6 jogos, 2 vitórias e um empate. Marcou 8 gols, sofreu 9. E no confronto direto, fora de casa, existe uma supremacia, como eu acabei de falar, absoluta do Peñarol. O Peñarol venceu 10 vezes, né, como mandante e empatou 1. Então não terá vida fácil, mesmo se tratando de Copa, o Boston River amanhã, para tentar eliminar a equipe do Peñarol dessas oitavas de final. Confronto direto, 4 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 6 jogos. O Peñarol tem supremacia, manteve essa supremacia, marcou 7 gols, sofreu 4. Probabilidade de placar exato amanhã por se tratar de Copa, mesmo com toda essa supremacia do Peñarol, com esses números expressivos, mas por ver que, em termos de aproveitamento de rendimento, né, ambas as equipes se assemelham no momento, estão em situação bem parecida, né? Eu vou num 2-1 por se tratar de Copa, vou ser mais cauteloso e um margem de gol e meio que tem muito valor. A princípio também eu descarto ambas marcas. Peñarol para vencer, a equipe da Roma para vencer e o Brentford e Manchester City para vencer. Então City, Roma e Peñarol, tripla de vencedor. Agora quem quiser entrar num mercado diferenciado pode botar aí, eu acredito muito, Manchester City naquela tripinha no bilhete, fora para vencer primeiro tempo, ou até mesmo mais de 2 gols e meio, mas essa vitória no primeiro tempo me agrada muito mais. Peñarol para vencer, né, por esse histórico aí de supremacia, e a Roma também para vencer, ou mais de 1,5 gols aqui no jogo da Roma, né, para quem está meio que desconfiado, mais de 1,5 gols no jogo da Roma tem grande valor. Essa vitória do City no primeiro tempo tem grande valor, e o Peñarol, os mais cautelosos com empate anula também tem valor, mas ainda assim eu acredito na vitória dos 3, beleza, pessoal? Agora eu vou fechar, né, aqui a tripla do dia, que são os 3 que eu já separei, já finalizei. Agora eu vou completar com mais 2 jogos que eu julguei interessante, eu dei uma observada para fazer aquele top 5, né, de análise, melhor dizendo. É o Campeonato Espanhol. Rayo Vallecano e Sevilla, jogão de bola. O Rayo Vallecano, que é o 13º colocado, com 24 pontos, recebe o Sevilla, que é o 17º, que é o primeiro fora da zona, com 17 pontos. Lembrando, o 18º é o Cádiz, também com 17 pontos. Eles estão separados apenas no critério de desempate. A equipe do Rayo Vallecano não vence há 5 jogos. Vem num momento muito ruim, muito negativo. 2 empates e 3 derrotas, marcou míseros 2 gols. Pouca coisa, né? Um ataque que se mostrou pouco eficiente, sofreu 7, média negativa de 1 gol contra por partida. Agora, como mandante, empatou 5 dos últimos 8 jogos, esse número de empates que me incomoda. Marcou 7 gols, sofreu 11, uma média aí de 1 gol pró e 2 negativo, quase, né? Quase 2 gols negativos, 1,5, melhor dizendo. Nos confrontos aleatórios, né? Confronto direto, foram 6 jogos até aqui, os últimos 6 em especial, uma vitória do Rayo Vallecano, 3 empates, 2 derrotas, marcou 5 gols, sofreu 12. A equipe do Sevilla conquistou apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, também vive um momento delicado, né? E a prova disso é que ela está aí brigando contra o rebaixamento no momento, e o Vallecano na 13ª posição, não tão distante assim também, né, da equipe do Cádiz, que está na 18ª posição, né? É isso, com 17 pontos. Então a diferença não é tão gigantesca assim. Se ele bobear, ele se aproxima ainda mais. Então é jogo de 6 pontos também, mas eu vou acreditar que o vencedor dessa partida aqui vai ser aquela equipe que vai entrar com mais vontade, com mais fome de vencer. Na pré-live, tudo indica que o mais faminto aqui é o Sevilla. Mas na hora que a bola rola, aí a gente vê quem é quem, né? Porque ambos têm interesse na vitória. Mas eu vejo, na pré-live, o Sevilla
com muito mais fome, né? Mais desejo dessa vitória, até porque se encontra numa situação muito mais delicada. A equipe do Sevilla venceu os 3 e perdeu 5 dos últimos 8 jogos fora de casa. Marcou 10 gols, sofreu 10. O ataque até que funcionou bem e a defesa também se mostrou vulnerável. Fora de casa no confronto direto, os últimos 7 jogos foram 4 empates e 3 vitórias. O Sevilla não perde há 7 jogos nesse confronto direto, atuando como visitante frente à equipe do Raio Vallecano. Eu vou dar essa moral para o Sevilla amanhã. Jogo com grande probabilidade, mais de 1,5 gols, para quem não está confiante na vitória de Sevilla ou Raio Vallecano. Jogo perigosíssimo, eu também não indico entrar na vitória de quem quer que seja. Eu apenas estou passando aqui as análises. Uma entrada interessante aqui que eu vejo é um mais de 1,5 gols, né, pela necessidade de ambos, de ter que vencer, de ter que pontuar. E probabilidade de placar exato, vou dar essa moral para o Sevilla. Raio Vallecano 1, Sevilla 2, pelo aproveitamento mais positivo do Sevilla nesse confronto direto. Então eu acredito que o Sevilla vai partir com tudo, é matar ou morrer amanhã, e vai tentar buscar essa vitória mesmo fora de casa, 2-1, mas a melhor entrada aqui, a menos perigosa que eu vejo, né? Aqui pelo pouco que eu analisei, é um mais de 1,5 gols, beleza, pessoal? Eu não indico entrar na vitória seca de quem quer que seja aqui. Aí é só para os ousados, só para aqueles que tem banca gigante, casca grossa, entendeu? E tem uma estrela gigantesca para entrar num jogo desse, beleza? Mas ainda assim eu vejo o Sevilla com um leve favoritismo, 2-1 mesmo jogando fora de casa. Agora, para fechar o top 5 das análises, Campeonato Carioca. Esse jogo acontece às 3h45 da tarde. Madureira e Portuguesa. O Madureira que está na 5ª posição com 9 pontos e a Portuguesa é a 8ª com 8 pontos. A equipe do Madureira vem de 2 vitórias nos últimos 7 jogos. 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 8, média negativa e positiva de 1,5. Já a equipe da Portuguesa vem de 2 empates, 1-1 contra o Botafogo, né, que tem um grande valor, fora de casa esse jogo, e 0-0 em casa contra o Flamengo. 2 empates, mas de peso, contra 2 gigantes do campeonato estadual. Nos últimos 7 jogos, venceu 3 vezes, empatou 3 e perdeu 1, marcou 8, um ataque até que se mostrou razoável, né, dentro da probabilidade aí do perfil da equipe da Portuguesa, né, dentro das condições em termos de técnica e aproveitamento, e sofreu 5, a defesa até que se mostrou um comportamento até interessante. Fora de casa nesse confronto direto, nos últimos 6 jogos foram 3 empates e 3 derrotas, ou seja, a Portuguesa não se deu bem enfrentando o Madureira fora de casa nos últimos 6 jogos. Marcou apenas 2 gols, sofreu 5. É um jogo aí com grande probabilidade de 1-0 para o Madureira, 1-1. Eu acredito que pelo fator campo, né, por esses números também de confronto direto, situação na tabela de classificação, Madureira aqui em casa venceu os 3 últimos jogos. E nos últimos 6 jogos venceu 4 e perdeu apenas 1, marcou 9 e sofreu 8. Então eu acredito amanhã, vou dar essa moral para o Madureira. Probabilidade de placar exato, Madureira 2, Portuguesa 1, mesmo sendo um jogo com cara de 1-0 ou até mesmo 1-1. O menos de 3,5 gols eu vejo aqui uma entrada interessante, né? Mercado de gols aqui, o menos de 3,5 gols aqui eu acho interessante. Porque, ó, os últimos jogos entre eles, confronto direto, olha só. 2 vitórias, né, da equipe do Madureira pelo placar de 1-0 e 4 empates. Só que esses 4 empates foram 3 por 0-0 e 1 com 1-1. Então foram jogos aí de poucos gols. Então, para que eu vou entrar amanhã no mais de 1,5 gols num jogo aí onde o confronto direto foi marcado por jogos aí, gols aí, melhor dizendo, inferior a 3 gols por partida? É muita ousadia. Se for na ousadia, dá para bater o mais de 1,5 gols, mas é melhor a gente seguir, né, aí o perfil das equipes, as probabilidades, os históricos. Então eu vou no menos de 3,5 gols, ou casa vence, empate anula, também tem valor. Madureira 2, Portuguesa 1, probabilidade de placar exato, mas isso aqui é a minha análise de placar exato. Isso não quer dizer que vai sair 3 gols na partida, então não vamos confundir, beleza, pessoal? Então, top 5, Madureira, Sevilla, Peñarol do Uruguai, Manchester City. E agora, para fechar, estou tentando lembrar agora qual o outro jogo. Caiu o papel aqui, será? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. 4 jogos. Aqui é assim, pessoal, ó. Aqui não tem negócio de maciota, não. Aqui não tem negócio de computador de última geração, iPhone, não. Aqui é a moda antiga, entendeu? Que é no papel, aqui no rascunho. Então, Roma para vencer, a tripa do dia. Manchester City para vencer e Peñarol para vencer. Aqui fechou a tripa de vencedor, né? Mas falei também de outras probabilidades de entrada. Aí agora, para finalizar, eu tenho aqui em mãos o Madureira, né? Lá no Rio de Janeiro também, que tem probabilidade de vencer, mas o empate anula, tem grande valor. E tem a equipe
do Sevilla também para vencer com empate anula. O mais de gol e meio é mais sensato aqui no jogo do Sevilla frente ao Raio Vallecano fora de casa. E o Madureira aqui o menos de 3 gols e meio, empate anula em vez de grande valor. Beleza, pessoal? Boa sorte a todos. Uma boa noite. Até amanhã. Fique com Deus. E no finalzinho do vídeo eu vou deixar outras probabilidades aí, entradas e para casa exato. Pouca coisa para amanhã, né? Bilhete pronto. Beleza? E aquela múltipla. Beleza, pessoal? Boa noite a todos e até a próxima.